Oi, pessoal. Eu resolvi compartilhar com vocês uma planilha que me ajudou muito. E eu tinha algumas dúvidas na minha jornada de Scrum Master, quando eu rodava Scrum com as minhas equipes. Eu usava a unidade de medida, que é o Story Points, nos meus planejamentos, nas minhas estimativas ali. E quando eu ia para uma planning, eu não estava mais me sentindo confortável de usar só a média histórica, né? Só a velocidade média. E aí eu falei, certo, como que eu faço para saber quanto que eu tenho que planejar nessa sprint? Porque eu já sabia que ia ter gente que ia para médico e férias e tudo mais. E eu ficava com uma pergunta na minha cabeça: como que eu faço para descontar essas ausências da média histórica que eu já tenho? E eu li um livro nesse meio tempo que chamava Scrum XP Direto das Trincheiras. Eu vou deixar o link desse livro aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, porque ele é de graça, ele pela InfoQ, ele é pequeno e ele traz vários insights e relatos muito interessantes. Mas se você quiser saber mais sobre o assunto do fator de foco, que é o tema desse vídeo, né, que é a sugestão de pontuação que a planilha te dá, você lê, vai lá direto para o fator de foco, que tem uma explicação bem bacana lá. E como que funcionava? Vou mostrar aqui para vocês. Então vamos supor, eu cheguei agora numa cerimônia, o meu time é o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, o Tio Patinhas e o Batman. O Batman tá aí de intruso, né? Mas enfim. É, E como que era? Então eu chegava lá, e o que que eu tinha aqui nessa planilha, né? Eu tenho os dados da sprint, que são os dias, rodava 15 dias úteis aqui. Eu tinha as cerimônias em dias e horas. Eu tinha os compromissos em dias, que era o que eu vou perguntar para as pessoas na, na cerimônia. Então, como que era, né? Vou mostrar aqui na prática que fica mais fácil. Eu chegava aqui para as pessoas, dado que eu tinha quais eram os nossos compromissos fixos de evento em horas, eu transformava em dias. Eu dizia para as pessoas o seguinte: pessoal, quem tem compromisso nessa sprint? E as pessoas falavam, olha, o Zezinho falava, Aline, eu tenho um dia. O Huguinho falava, eu tenho meu período do treinamento X. E o Luizinho falava, olha, eu tenho 5 dias, que é das minhas férias. Ok? E eu ia preenchendo aqui. O tio Patinhas falava, eu vou ficar 2 dias porque eu tenho que ver um negócio X lá no RH, sei lá. E aí, a planilha já está com as fórmulas aqui, eu vou deixar ela disponível também para vocês usarem, certo? Cocriem em cima dela. E se fizer uma versão melhor, porque essa versão que eu usava, vocês compartilhem comigo, tá? O que é interessante, que mesmo, só um parêntese, que mesmo quando eu não estava na cerimônia, o time usava. Então aí você consegue ver o valor da coisa, né? Aí o que acontece? O que a planilha fazia? Basicamente, ela falava: ok, você tem 15 dias, mas você tem um dia e meio de cerimônias, que são os eventos que a gente já tinha agendado na sprint para fazer, né? E, e o Zezinho, ele vai estar um dia com compromisso também. Ok, então, na verdade, quantos dias eu tenho do Zezinho? Eu tenho 12 dias. E aí eu arrasto aqui e a planilha me dizia o quê? Quantos dias úteis você tem disponível dos devs? Na verdade, você tem 60 dias, né? Então, o que o fator de foco trazia? Aí eu vinha para cá, né? Qual que é a velocidade média das últimas sprints? Como eu já tinha isso, eu tinha uma velocidade média de 59 pontos. Então eu colocava aqui. Então eu rodei 2 sprints, peguei lá quanto que eu entreguei e dividi por 2 e chego na média. Homens dia dos últimos sprints. Então, como eu já estava usando essa planilha, né, aqui no meu cenário, eu já usei ela por 2 vezes, eu tenho um dado histórico de dias úteis disponíveis. Então, na primeira sprint foi 53, na segunda sprint foi 61, e ele faz uma média aqui, e no fim ele me dá um fator de foco, certo? Lembrando que você, conforme for tendo dado, você vai refinando aqui. Eu usava 5 como um número, né? Eu pegava ali os últimos 5 sprints e dividia por 5 para ter essa média. O meu fator de foco é
3%. Aí eu vinha para cá, velocidade estimada dessa sprint. Quanto você tem disponível de gente nessa sprint? Você tem 60 dias, certo? Qual que é o seu fator de foco dos últimos sprints? 103. Então, a planilha dizia, olha, a minha sugestão é que você planeje 61 pontos nessa sprint. E aí a gente normalmente usava esse número, né, e ali pegava os nossos dados que já vinham preparados, e aí a gente ia fazer a planning normal, usando essa sugestão como guia, tá? Espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, deixa aqui no comentário do vídeo que eu vou tentar responder, ok? Se não ficou alguma coisa clara, enfim. No livro, o autor fala, ele responde, se você não tiver nenhum dado, o que você tem que fazer? Se você... ele dá 2 sugestões lá, mas eu vou deixar que vocês entrem lá e deem uma olhada, porque é bem interessante, tá bom? Então, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.